Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida com mais um vídeo da série em que a gente está tratando das exigências do Programa de Integridade para a contratação com o Distrito Federal, tá certo? E hoje, mais uma vez, nós vamos falar de 5 elementos que devem estar previstos dentro do Programa de Integridade, que segundo a legislação 6.112, conceitua a forma como o Programa de Integridade se define na relação com o governo do Distrito Federal, tá certo? Então são 5 elementos, pessoal. O primeiro elemento é controle, o segundo elemento é auditoria, o terceiro elemento é canal de denúncias, o quarto elemento é código de ética de conduta e o quinto elemento é sistemas de monitoramento desses mecanismos que funcionam o programa de integridade. Nós vamos percorrer cada um desses elementos para ficar mais claro para você, tá certo? O primeiro elemento é controle e auditoria, tá? Controle o que é, pessoal? É você ter efetivamente todos os mecanismos de integridade implementados que sejam consistentes em prevenir, detectar e mitigar a ocorrência dos riscos do programa de integridade. Então, o sistema de controle do programa de integridade é, na verdade, a avaliação e o monitoramento dos riscos que aquelas atividades podem representar, sobretudo aquelas atividades que podem acarretar atos ilícitos, irregularidades e a ocorrência de fraudes contratuais contra o governo do Distrito Federal. Então, pessoal, o sistema de integridade tem que ter mecanismos de controle de riscos reveladores que você consegue controlar todas as suas atividades. O programa de integridade, pessoal, com o governo do Distrito Federal, tem que ter os sistemas de controle de riscos e você tem que mostrar evidências de que você consegue prevenir, mitigar e excluir em toda a sua cadeia produtiva de serviços ao governo do Distrito Federal aqueles atos que podem tangenciar irregularidades, ocorrências de fraude ou ilicitude, tá? Então, isso é um dos pilares fundamentais para que o programa de integridade possa ser aceito. E quando fala em auditoria, quer significar que você, dentro desse controle de riscos, consegue ter instituições independentes, instituições apartadas da execução, para certificar de que aqueles controles estão efetivamente funcionando. Então, a auditoria nada mais é do que um mecanismo de certificação que, a princípio, a legislação não estabelece que seja independente e externo, mas é de bom tom que ela, no mínimo, seja apartada da execução daqueles sistemas de controle para garantir a transparência e idoneidade de que o órgão executor ou o departamento executor dentro da empresa consegue efetivamente executar os desideratos do programa de integridade, tá certo? E o canal de denúncias, o que significa canal de denúncias? É você manter uma comunicação interna e externa que garanta a transparência e sigilo da fonte para que as denúncias possam chegar, serem tratadas com independência e poderem resultar na eliminação dos riscos de ocorrência de qualquer dano ao governo do Distrito Federal ou ao contrato que fora celebrado com o governo do Distrito Federal. Ou seja, no caso específico, que é tão redundante dentro dessa legislação 6.112, especialmente a ocorrência de fraudes, que é aquilo com que o governo está mais preocupado na relação contratual. Então, o canal de denúncias é um mecanismo de comunicação idôneo, transparente, que guarde sigilo da fonte para que você possa receber, tratar e responder às denúncias relacionadas à prestação do seu serviço ou à prestação de qualquer serviço que a empresa tenha como prática no mercado. Código de ética e código de conduta, pessoal. O que isso significa? Significa que você consegue tratar verticalmente, por intermédio de um código, as rotinas de trabalho dos seus servidores, cada qual dentro das suas respectivas competências. Então, um bom código de conduta vai ter uma linha mestra de como se quer o comportamento e a conduta de um determinado funcionário com relação a atitudes que são transversais a todos os departamentos, e detidamente você vai ter procedimentos que dizem respeito
a cada um dos seus respectivos funcionários. Então, por exemplo, condutas que evitem a ocorrência de assédio sexual e assédio moral. Essas condutas são transversais. Elas tanto se aplicam a relações governamentais, como a relações de vendas, como também se aplicam a relações entre os funcionários dentro da mesma empresa. Então, essa conduta pode estar num dispositivo geral de um código de conduta, e um procedimento específico pode dizer respeito a uma relação de venda, por exemplo. A abordagem da venda, a concretização da venda, como que um vendedor se comporta se for tentado, por exemplo, a uma prática de corrupção, a uma tentativa de receber, por exemplo, uma caixinha, um privilégio indevido. Aí você já pode ter uma política separada para esses agentes empregados, colaboradores que trabalhem com vendas da sua empresa, por exemplo. Todos esses mecanismos compõem códigos de conduta, códigos de ética, códigos de procedimento, políticas de procedimento da empresa por departamentos. Tudo isso implementado gera a evidência de que você cumpre esse requisito, que é um dos elementos que consiste o programa de integridade para a contratação com o governo do Distrito Federal. E o quinto último, que é a disseminação de práticas de integridade. Pessoal, como é que você dissemina práticas de integridade? É por intermédio de treinamento e capacitação dos funcionários, tá certo? E não só os funcionários, os colaboradores, os chamados stakeholders, que dizem respeito aos modelos, à forma como você entrega produto para o Distrito Federal, também tem que estar comprovado que você treina esse pessoal. Então, é importante destacar aqui que os treinamentos, às vezes, não englobam tão somente os funcionários da empresa. Se você é uma firma, por exemplo, que fornece um determinado produto, mas que a escala de produção do seu produto pressupõe a aquisição de um insumo que está fora da sua cadeia de produção e está fora dos seus atos de subordinação dentro da empresa, esse stakeholder, esse colaborador que é um fornecedor de insumos para o seu produto final vendido ao governo do Distrito Federal, também tem que ser treinado em elementos de integridade. Então pode ser que você seja exigido que esse stakeholder também comprove a anuência de integridade dentro das suas relações contratuais. Veja que o programa de integridade ele é um programa que ele se comprova com uma rede de assertivas integrais. O que eu chamo de assertivas integrais aqui? São elementos de integridade e compliance que você difunde para dentro da sua cadeia produtiva, seja ela interna, seja... Pessoal, quando que o GDF vai exigir um programa de integridade do contratante? É no ato da assinatura do contrato. A lei textualmente fala que o programa de integridade vai ser exigido no momento da assinatura do contrato, que você deve revelar o seu programa, então não só o programa, como também as evidências desses requisitos que a gente tratou aqui, tá? Eu pessoalmente me filio à tese, à corrente que considera que os requisitos do programa de integridade só podem ser requisitos de contratação. Se eles se transformam em requisitos de seleção, o programa de integridade, na minha opinião, isso é polêmico na doutrina, na jurisprudência, inclusive, de tribunais de contas espalhados aí pelo país, mas se ele for exigido como requisito de habilitação de propostas em processo licitatório, eu entendo que os estados não têm competência para legislar sobre essa matéria, porque programas de integridade se enquadram nos requisitos de normas gerais. E assim sendo, a competência legislativa da matéria é da União. Então, quisesse o legislador entender que os requisitos de evidência do programa de integridade são requisitos de habilitação em processo licitatório e não de contratação, a lei federal é que deveria de estabelecer isso como requisito, certo? Então, o programa de integridade, como está posto hoje, por enquanto as leis não sofreram nenhum tipo de inconstitucionalidade material nesse aspecto,
não pelo menos as leis que eu conheço, do Distrito Federal, do Goiás, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, elas não foram objeto de questionamento quanto na constitucionalidade delas no que diz respeito a esse requisito. Elas são, então, requisitos de contratação, não requisitos de habilitação e seleção de propostas deflagradas em processos licitatórios, tá certo? Obrigado até agora, você que está participando dessa nossa série. Eu espero que esteja sendo muito proveitoso para você. Para mim é uma grande satisfação poder ter a sua audiência para entregar um conteúdo que considero muito precioso, e a gente ainda tem condições de aprofundar cada vez mais esses conteúdos. O tema é muito novo. Eu acabei de citar aí uma polêmica no que diz respeito a requisitos de habilitação e contratação por intermédio de processos licitatórios do Programa de Integridade, mas a gente vai amadurecendo. Seus comentários são muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!